Já nos estúdios aqui da Sucesso Bambuí FM, a presença do Tenente Carlos, que a partir de agora vai apresentar pra gente o programa Polícia em Notícia, trazendo as informações do trabalho da Polícia Militar em nossa cidade. Lembrando que esse programa é um programa de cunho jornalístico. Todas as informações nesse programa contida são de total responsabilidade da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Começa agora mais um programa Polícia em Notícia. A Sucesso Bambuí FM apresenta Polícia em Notícia. Os fatos, os acontecimentos, as ocorrências policiais. Polícia em Notícia. Apresentação: Tenente Carlos. Tenente Carlos, bom dia. Tudo bem, Tenente? Tudo bem, Juliano. Bom dia, ouvintes da Rádio Sucesso. Como eu falei antes de começar o programa, tivemos apenas um registro de um delito no setor nosso aqui. Eu acho que isso é até inédito aqui na cidade, hein? Realmente, entre Itapiraí, Medeiros e Bambuí, tivemos apenas um registro nesses últimos 2 dias, né? Foi apenas um acidente de trânsito no dia 31, às 22 horas, na Rua do Comércio, envolvendo um aborramento envolvendo um Volkswagen Voyage de cor preta e um Fiat Strada de cor prata. Não houve vítimas nem acordo entre os condutores. O Cabo Cláudio e o Soldado Ferreira que atenderam essa ocorrência. Foi apenas acidente de trânsito. Tivemos operações, blitz, onde foram fiscalizados alguns veículos, feito notificações, certo? A gente pede assim até as pessoas que porventura forem utilizar o centro devido à obra que está sendo feita, evitar de estar entrando na contramão. Porque está interditado, eu vou pela contramão. Não, as leis de trânsito continuam, certo? Para a gente estar evitando de infringir normas de trânsito. Até mesmo a gente orienta os policiais para não estar adentrando na contramão. Independente se ali a via está interditada, mas utilizar as vias de acordo com a legislação vigente. Bom, o senhor tocou no assunto importante aí, Tenente, a respeito de as pessoas não utilizarem a contramão. Mas na Rua Getúlio Vargas, eu vi uma placa lá que permite para que os usuários dos postos de combustíveis que tem adiante, que eles possam entrar lá, abastecer e fazer esse retorno. Ali realmente está liberado? A gente pede para evitar, se possível. Não tiver outra forma de estar, mas caso ou outra, às vezes o estabelecimento eles não tem como você chegar até ele, então, evidentemente que a clientela não pode ficar prejudicada. A gente tem que ver também o detalhe do comerciante que ali tem o seu estabelecimento, para ele não ser prejudicado. Pode estar fazendo isso, não pode virar uma regra, virar uma exceção, a exceção virar uma regra, né? Entendeu? A gente tem que estar vendo nesse aspecto. A gente apenas orienta o pessoal a ter cautela, para estar conduzindo quem for naquele local e mais cauteloso, para evitar um acidente. Que as pessoas às vezes podem estar adentrando na contramão para ir, às vezes, no posto, abastecer, às vezes até algum comércio proprietário, fazer alguma descarga, uma carga e descarga, né? Então o pessoal adentrar, mas aquele que vai utilizar o comércio em geral, ele vai no local, quer parar de frente ao estabelecimento para ele evitar, ele para na via correta. Um exemplo, a expedicionária está interditada. Não tem como você chegar nela quem vai naquelas lojas ali próximo a Coronel Torres. Então você vai ter que ir pela Getúlio Vargas, parar do outro lado, aí você vai voltar, né? Então você vai evitar, você vai ter que andar um pouco mais. Ou na expedicionária você entra pela Rodolfo José Chaves, né? A José Augusto Chaves sim está interditada, mas a expedicionária isso não tem como, porque você teria que passar pela praça. Mas você vai voltar na contramão, então isso aí que a gente está pedindo, o pessoal está evitando. Às vezes você quer ir de frente, vou estar citando estabelecimento aqui, que são vários. Você vai de frente a um estabelecimento que está de frente à Praça Coronel Torres. Aí você vai na contramão, depois volta na mão correta. Então está evitando isso. Senão vira um transtorno que vai aumentar ainda mais. Então a gente está evitando esses atropelos que às vezes pode causar um transtorno ainda maior. A gente está evitando, anda um pouco mais, para o veículo de forma correta e faz a pé o trajeto onde tem que ser feito. Muito bem, nós comentávamos em programas anteriores, né, sugestão de ouvintes, se seria possível a implantação de faixa azul, né, na região central. Depois daquele programa eu já tive a informação de vereadores que esse projeto já foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. Falta há anos, já tem alguns anos, já 2 ou 3 anos, falta o executivo fazer a função que seria executar. Então existe já esse projeto aprovado pelos vereadores já há alguns anos, então falta só executar. Já existe esse projeto, então, só para informar as pessoas aí. Ouvinte gostaria de saber o seguinte, Tenente: se um determinado evento fechado,
A pessoa compra bebida lá dentro, mas aí por algum motivo sai um pouquinho, vai até lá de fora, fica pertinho, próximo aos seguranças e tenta voltar. Aí os seguranças o barram por causa da bebida, não pode entrar com a bebida. A pessoa diz que entende o lado do segurança, ele está fazendo a parte dele, não pode entrar com bebida, não pode. Mas aí não seria o caso de quem está fazendo o evento avisar, se sair com... não pode entrar com bebida, mesmo saindo, comprando bebida aqui dentro, saindo, não vai entrar com ela. Isso, a pessoa que se sentir prejudicada nesse sentido, ele poderia chamar a polícia, alguma coisa assim? A polícia, às vezes o pessoal tem um mau hábito de chamar a polícia por qualquer coisa. Às vezes fatos que nem crime é. Às vezes nem contravenção e nem crime, é apenas um desacerto. Então, um desentendimento. Desentendimento, às vezes, de coisa, apenas uma coisa que a gente percebe que não tem nada a ver. Você vai registrar o fato apenas por registrar. Então, esse é um fato realmente que é um acerto, que tem um acordo, tem que estar sendo feito. Se você vai sair, está proibido, segurança, que eu estou saindo com a bebida, vou só ali fora, no carro, buscar alguma coisa, estou com a bebida na mão, tudo é conversado. As pessoas, infelizmente, falta diálogo. Às vezes as pessoas, esse diálogo às vezes falta e é onde que às vezes acontecem os atritos e os problemas, que falta diálogo. Então, se você dialogar antes de acontecer, as coisas se resolvem. O ouvinte gostaria de saber por que não é feito mais blitzes no bairro Lava Pé. Seria falta de contingente ou não haveria necessidade? Não, local, a gente tem que fazer um local onde que a gente possa ter segurança, tanto para os policiais que estão fazendo a abordagem e também para as pessoas que circulam na via, veículos, pessoas, certo? Você vai fazer como diz, uma blitz, um local que é um aclive nem declive. Tem que ser um local de preferência, um local mais plano, onde a rua tem mais, as vias são um pouco mais largas. Certo, então tem que ter segurança, né? Porque você vai parar uma pessoa para de repente quem está vindo atrás não se surpreender numa curva, numa descida e ter que parar bruscamente, né? Essa que é a verdade. Por exemplo, a Alzira Torres, dependendo do local pode ser feito, mas dependendo do local não é viável, porque ela tem um trânsito intenso. Às vezes você fazer uma blitz ali, você vai causar um transtorno. E o intuito de estar fiscalizando o veículo não é pela via, é fiscalizar de modo geral. Certo? Então o local a gente adequa de acordo com o dia e de acordo com o horário. Tem alguns horários que pode ser feito perfeitamente, na Alzira Torres, na Rua do Comércio, mas tem horários que não tem jeito, o fluxo de veículos é muito grande, você fazer uma blitz ali, você vai causar um transtorno em termos de congestionamento. Então isso aí depende muito do horário. Muito bem, um ouvinte gostaria de saber o seguinte: o cidadão, para ele ir pescar, ele precisa pedir o dono da fazenda para ir lá na beira do rio e pescar? Ou as margens do rio é uma área pública? O proprietário da fazenda pode ir lá e mandar quem estiver pescando ir embora? A propriedade é do cidadão. Se você, um exemplo, você entra no Rio São Francisco, lá em cima, no local, na ponte lá. Aí você vem descendo pelo rio, aí você está dentro de um barco. Aí não tem nada que impede. A parte que margeia, então ali seria... Não, é toda a propriedade do cidadão, ele deixa quem então ele quiser. Tem esse direito. É claro, evidentemente. Senão as pessoas lá dentro... E para chegar, a pessoa não chega de paraquedas ali, ela não vai de helicóptero, ela vai passar pela propriedade, propriedade né? dele, ele tem que autorizar. A mesma coisa, a pessoa vai adentrar no lote, na casa do vizinho, passando pela minha casa. Situação parecida, até um pouquinho meio diferente, mas é isso aí que funciona na prática. O Rio Bambuizinho, por exemplo, o Rio Bambuí. Você quer pescar em determinado local, você vir numa embarcação, você pode parar o barco e pescar, um exemplo. Agora, aí o cidadão não pode falar nada, você está dentro do barco, porque os rios, ele é da União, ele não tem propriedade, certo? As lagoas e rios são da União. Agora a lagoa é a mesma coisa. Como é que você vai chegar na lagoa de um cidadão? Só de paraquedas? Se for paraquedas, tudo bem. Mas infelizmente... Tem que passar por dentro da propriedade. O proprietário tem que autorizar. Então é assim que funcionam as coisas. Muito bem, então. Poucas dúvidas, poucas ocorrências, a gente torce para que continue assim, né? Com uma cidade tranquila, ordeira, né? Uma última pergunta aqui, estava me esquecendo, o cidadão perguntou. Estava vindo para a emissora hoje, o cidadão me perguntando o seguinte: estava dentro do carro dele, ele foi dar partida no carro dele para arrancar, ouviu um estrondo. Quando ele olhou assim, o retrovisor dele caído, um carro bateu nesse retrovisor e foi embora. Ele gostaria de saber o seguinte: ele poderia ter ido atrás, anotasse a placa e fazer um boletim, porque ele ficou até com medo de ir atrás e sabe-se lá que situação que esse cidadão está lá dentro, se está armado, se tá bêbado, né? Então ele preferiu ficar quieto, mas ele poderia ter ido atrás, anotar a placa e fazer um boletim, mostrar o dano? Perfeitamente. Nada mais do que a prova concreta do dano. Se poderia perfeitamente, ainda pode, se tiver pegado os dados, pode até fazer um registro, certo? Para que, caso localize esse cidadão, ele possa
pagar, né, por esse dano que ele cometeu. Ele poderia e pode, se ele ainda tiver os dados desse veículo, se ele conseguiu. Muito bem, só o pessoal não sei se, ano de eleição as pessoas ficam loucas, né? Tem gente torcendo as coisas aqui, a gente estava só orientando os motoristas por causa das obras que estão sendo feitas no centro da cidade. Tem ninguém fazendo propaganda para ninguém aqui, viu, gente? Só para... A gente até, sobre esse aspecto, eu nem falei nome de loja no centro, a gente evita de estar falando nomes de pessoas no programa, justamente para a gente não constranger, certo? Toda vez que a gente menciona aqui qualquer coisa, a gente relaciona. Se eu vou falar do executivo, eu não falo nome, eu falo executivo, porque o executivo é uma instituição, não é uma pessoa, exatamente. É uma pessoa jurídica. É a Polícia Militar, não é o Tenente Carlos, é a corporação, o pelotão de Bambuí. Eu represento, evidentemente que tem as suas representatividades. A Câmara tem, o Executivo tem, por exemplo, o Sindicato tem, o Ministério Público tem, e assim sucessivamente. Todos os órgãos têm aquele que está à frente. No caso, a Polícia Militar também. Não é porque é um ano de eleição que a gente não pode poder falar de Executivo. A gente tenta evitar. Aliás, tem até um pedido aqui, pessoal das Casas Populares, né? Eles moram na rua Silvério Lemos, Casas Populares, pedindo lá que a prefeitura dê um jeito naquela rua, porque ninguém aguenta mais tanta poeira. Segundo eles, está lá abandonado. Tanto é que, por exemplo, a Polícia Militar ou o funcionário público, quando ele é candidato a algum cargo eletivo, ele tem que se afastar. A gente nem menciona. Entendeu? Dentro por exemplo, se eu fosse candidato a algum cargo eletivo, eu teria que ter sido afastado 6 meses antes, para que eu estou na função de comando. Certo? Quem não está na função de comando, 3 meses antes tem que se afastar. Então, justamente para ter uma isenção. Certo? A gente não está aqui fazendo uma campanha política para ninguém, imagina. A gente é isento. Com certo? Certeza. A gente torce para que a eleição esse ano seja dentro da mais perfeita harmonia. A gente vai contactar, já contactei com alguns, a gente vai estar conversando com os partidos para que a gente tenha uma eleição tranquila. Que aquele que for como diz, que a população achar que é o melhor, que ele ganhe. A gente torce para que seja dentro da mais perfeita harmonia. Muito bem. Tenente Carlos, muito obrigado pelas informações. Boa semana, até sexta, se Deus quiser. Até sexta-feira. Este foi o programa Polícia em Notícia, desta quarta-feira, dia 1º de agosto de 2012. Você ouviu Polícia em Notícia. Oferecimento CENIG, a melhor energia do Brasil.